queria colher, na verdade, o depoimento de toda a banda, saber deles, mas é muito complicado de reunir eles, porque cada um mora num canto e eles estão passando por uma dificuldade, porque hoje todo show que eles tocam, o dinheiro que eles recebem já está sendo descontado para o CD, então basicamente eles estão sem condições de se movimentar para qualquer coisa. Então eu acabei, como é o meu irmão mesmo que eu estou fazendo isso, então eu acabei pegando para o meu irmão, chamando ele, para ele me explicar um pouco, porque eu não sei muito bem das coisas, eu só sei das coisas que eu participo, que é ir buscar quando acontece um problema, levar quando eles não têm quem leve, quando chamam para ir para um lugar numa região metropolitana e não tem como ir, e eles precisam ir porque precisam desse dinheiro. Eles têm trabalhado muito ultimamente, eles têm ido tocar em Mafra, têm ido tocar, fazem às vezes 2 bares correndo durante o final de semana, eles esperam para receber, então às vezes ficam até 5 horas da manhã, 6 horas, esperando o cara fechar o caixa para poder dar o dinheiro para eles e às vezes nem dá. Então é muito complicado mesmo, hoje, nesse momento que eles estão passando, eu juntar eles. Então eu peguei o meu irmão, consegui colher esses dados que vocês vão ver agora em seguida, e torço muito que eles sejam surpreendidos e sejam convidados para poder participar deste programa do Olhe Minha Banda ou Veja Minha Banda, no Caldeirão do Hulk. Tomara que vocês gostem mais uma vez e eu tô torcendo que, por eu acreditar neles, que vocês possam acreditar também. Então, Márcio, eu queria saber um pouco mais da banda. Um amigo meu me chamou de sócio para abrir um bar na praia só na temporada do carnaval. Eu me interessei, só que tinha que ter algum atrativo no bar, assim. Aí a gente quis botar um grupo de pagode para chamar o público, para fazer o movimento acontecer. Aí liguei para alguns amigos, montamos um grupo e a partir dali correu tudo bem, foi um sucesso lá na praia lá. Aí despertou o interesse, meu interesse de voltar a ter um grupo, de voltar a tocar, de voltar a viver da música, de querer realizações e coisas mais assim. Entendi. E dessas pessoas que você convidou, que estavam na praia com você, algum deles continua até hoje com você no grupo? É o Anderson do violão, o Carneiro. O Carneiro. E os outros, como é que... Claro que toda banda sempre passam pessoas e vão embora, e passam pessoas e vão embora. Mas e hoje, como é que está a formação do grupo? Já passou alguns integrantes na banda assim que acreditavam no trabalho, mas acabaram não dando certo de alguma maneira, alguns desistiram pela dificuldade, mas hoje em dia tá eu, o Carneiro, que é desde o começo, o Molejo, que é desde a primeira formação também, daí o Fofão, o Leandrinho, o Alan e o Thiago. Hoje são esses os integrantes da banda? São esses os integrantes da banda. Tá, e as dificuldades que vocês passaram, por exemplo? Eu lembro de uma vez que vocês moravam lá com a mãe, aí precisaram se mudar, porque a mãe precisava entregar a casa, e vocês foram, os integrantes da banda foram morar ali perto de Pinhais. E não deu muito tempo, eu acho que houve um incêndio. Como é que foi isso? Eu não lembro muito bem disso. Eu acho que foi a época que eu viajei. Foi uma fatalidade que aconteceu com a gente ali. Só que a gente se mudou pra Pinhais, aí ficamos 2 meses, aí de lá fomos pro Vila Ave. E a gente estava tocando e a vizinha ligou, falou que o bombeiro estava na casa, e quando a gente chegou lá não tinha mais nada, não tinha móvel, não tinha nada. Foi uma das dificuldades que a gente passou por aqui. E o pessoal não tinha nem onde ficar, como é que se viraram nesse meio tempo? Depois daquele dia ali não tinha nem onde morar, não tinha roupa, não tinha nada, ficou só com a roupa do corpo, né? E você acha que foi isso que desmotivou alguns dos integrantes a terem desistido por causa desse episódio? Eu acho que sim. Eu acho que isso aí marcou muito e nem todos aguentaram, né, esse baque. Alguns acabaram desistindo depois de um tempo e graças a Deus hoje em dia está com essa formação nova aí.
Eu lembro, o molejo fala bastante dessa questão do incêndio assim, que houve. Outras dificuldades que vocês passam, porque quando eu vou buscar, geralmente quando você me liga para eu te buscar, é porque às vezes o cara do bar não acertou com vocês, falou que vai pagar outro dia. Essas são uma das dificuldades de ser músico? Também, Me diga algumas dificuldades de ser músico hoje. hoje em dia. Tipo, desde quando você formou o Me Chama Que Eu Vou. Primeiro foi o preconceito da cidade, assim, por ser todo mundo do Rio, né? Chegava nos lugares assim, causavam, olhava com alguns olhos meio diferentes, assim, mas depois que a gente tocava assim, a gente conquistava o público, o dono da casa, mas isso aconteceu várias vezes. Aconteceu da gente não receber também, várias vezes ir tocar já contando com o dinheiro para outro dia, para pagar a conta, para fazer a compra e não receber. É difícil, assim, bem complicado. Quando que foi que o grupo começou, não é nem dar uma melhorada, mas que vocês sentiram, assim, firmeza, assim, cara, a gente tem que mudar, temos que fazer alguma coisa para poder ou melhorar ou parar de vez? Como é que foi, quando que foi isso? Faz o quê? Faz uns 2 anos, mais ou menos, né? Que chegou, eu lembro que você tem música em rádio e tudo, não foi? Ou como é que foi isso, essa parte? Foi quando o Fabiano, um rapaz que trabalhava com a gente, resolveu apostar numa música aí, num tema do Dia dos Namorados. O que vocês fizeram? Daí no começo a gente achou meio, não, que uma que a gente não tinha condição financeira e outra também que a gente não tinha ninguém por trás para ajudar, para dar uma força, assim. Mas ele apostou e conseguiu convencer a gente no começo não queria, mas depois acabou gostando, se apaixonando pela música e a música acabou dando certo. E a gente não teve um reconhecimento assim, tipo, financeiro, mas tipo, reconhecimento das pessoas. Aqueles rapazes ali da música do Dia dos Namorados, isso aí teve bastante, sim. Até dos donos da casa, segurança, da mulher que limpa o banheiro, de todo mundo na rua, assim. Isso foi bem motivador, assim, de vocês. Então agora a gente tem que fazer alguma coisa. Eu vejo que tem no Orkut que tem fã-clube. Como é que é isso? Como é que isso veio? Veio tudo depois do Dia dos Namorados ou já tinha antes? Veio, bem dizer, junto, assim. Junto. Porque amigas que gostaram da música falaram, vamos abrir um fã-clube. Já gostavam do grupo, mas faltavam algo a mais, né? Quando a música veio na rádio aí aumentou, né? Apareceu mais amigos, mais fãs, mais pessoas interessadas em conhecer o trabalho do grupo, assim. E que segue a gente até hoje. Então, daí vocês passaram uma época que eu lembro que não foi tão ruim assim, sempre tinha lugar para tocar, aparentemente vocês estavam conseguindo se virar bem. E aí vocês resolveram gravar o CD. Como é que foi essa história do CD? Alguém deu a ideia? O que rolou com essa história do CD? Isso é um sonho, não só meu como de todo mundo aí. Mas a gente, com muita dificuldade, faz 1 ano que a gente está gravando esse disco. A gente está tentando gravar, estamos batendo cabeça. Mas graças a Deus a gente está perto do fim, assim. E teve patrocínio, ou teve. Aí os patrocínios entraram e saíram? Como é por que está demorando tanto? Porque algumas pessoas que falaram que iam ajudar acabaram não ajudando, ou ajudaram de uma maneira bem pequena em comparação com que falou que ia ajudar. Então a gente entrou em estúdio para gravar. Um falou que ia pagar o estúdio, outro falou que ia pagar isso, outro falou que ia pagar outra coisa e acabaram correndo para trás. E a gente teve que começar a pagar do bolso. Começar a tocar e pagar do bolso isso aí. Então faz 1 ano que a gente está tentando terminar esse disco já. Entendi. E isso fez também até com que alguns integrantes viessem morar aqui na casa da mãe, né? Porque eu lembro que aconteceu, isso é uma dificuldade, na verdade, que o grupo está passando, mas é uma dificuldade que vocês pensam que vão ter um resultado, né? Que vocês estão tentando fazer da melhor forma possível, num bom estúdio. Isso é verdade? A gente apostou nisso aí, né? Até os meninos vieram morar aqui em casa, aqui. Acabou dificultando um pouco a vida aqui, tipo, da minha mãe, da minha irmã, do meu filho, mas
apostando no trabalho que era nosso, assim. Que ia dar resultado e que isso ia acabar um dia. Que ia ser melhorado. Beleza, acho que é isso.